Band Entrevista. Oferecimento Premovale, sua obra sem imprevistos. O Band Entrevista desta semana começa agora. Hoje recebemos o governador de São Paulo, Márcio França, do PSB. Ele assumiu a chefia do Executivo do Estado em abril, com a saída de Geraldo Alckmin, que pretende concorrer à presidência do país. Márcio França é pré-candidato do Estado para as eleições de outubro. A carreira política do advogado começou em São Vicente, na Baixada Santista, onde foi vereador e prefeito por 2 vezes. Depois, foi eleito para 2 mandatos como deputado federal, até vencer como vice na chapa liderada por Alckmin no Estado. Comigo, o jornalista Elcio Costa. Obrigado, Elcio, mais uma semana conosco. Governador, obrigado pela presença, prazer em recebê-lo aqui. O senhor foi o primeiro presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista. E a região metropolitana é um órgão aqui no Vale do Paraíba que parece não progredir. Ele existe há 6 anos e pouco aconteceu até agora. Tem como ajudar os prefeitos da região? Como é que o senhor vê essa visão de região metropolitana que se tem em São Paulo hoje? Eu fui o primeiro prefeito escolhido pelo Covas, né? Na época eu era prefeito de São Vicente, antes da reeleição, e foi criada a região metropolitana da Baixada Santista, que foi a primeira região do estado de São Paulo. E ele me pediu para ser presidente, nós criamos um fundo específico que tinha dinheiro, criamos o primeiro arcabouço, mas ele tinha uma ideia, a ideia dele está incompleta. A ideia dele era que as regiões metropolitanas tivessem autonomia financeira e administrativa, né? E o sonho parou na metade, ficou só com a formatação institucional. Então, em todos os lugares eu percebo que falta o passo seguinte. A gente tem hoje várias regiões metropolitanas, tem algumas que são aglomerados urbanos também, equivalente a uma região metropolitana, mas falta a autonomia financeira, falta a autonomia administrativa. E penso que isso seria um bom desafio para o próximo governador, ou seja, dar autonomia administrativa e financeira para as regiões metropolitanas. Como é que funcionaria isso, governador? Cada região metropolitana seria como se fosse uma secretaria de Estado com um secretário específico aqui da região, que despacharia aqui na região, que ficaria com orçamento aqui na região e com autonomia de abrir concorrência pública, licitação, tudo por aqui. Isso seria um dos prefeitos, como é hoje na região metropolitana? Não seria um prefeito, porque o prefeito não pode acumular um cargo desse, né? Hoje o prefeito preside o Conselho Metropolitano, mas a gestão administrativa não pode ser o prefeito, porque ele não pode acumular os 2 cargos. Seria ligado diretamente ao Estado. Exatamente. Agora, pode ser feito um formato de escolha, de eleição indireta. Porque a forma que o senhor vê hoje com a Agenvale, com o fundo, não funciona. Não é que não funciona, é muito precário, como você falou. Fica muito mais uma confraria, as pessoas sentam, enfim, conversam. Acaba ajudando para um planejamento, mas não é de solução. As pessoas hoje elas querem solução. Ninguém aguenta essas coisas demoradas, entendeu? É 15 anos para uma coisa, 19 anos para outra. Autorização ambiental, por exemplo, entendeu? Demora. Autorização para uma estrada demora. Onde vai colocar uma reforma de uma escola? Vai ser em Taubaté? Ou vai ser em São José? Ou vai ser em Tremembé? Onde é que vai ser essa escola? Quem tem que decidir são as pessoas da região, né? Você passa o dinheiro no orçamento e as pessoas decidem. É muito mais fácil dar certo assim, porque você fica com as pessoas que já vivem na região decidindo, né? Hoje, por exemplo, quando você quer fazer uma concorrência pública de um ônibus que circule entre Taubaté e outras cidades, você tem que fazer essa concorrência lá em São Paulo, na Secretaria de Transporte Metropolitano. Não é lógico isso, né? Não é lógico. Isso, na realidade, dá uma autonomia para as regiões. E é uma espécie também descentraliza o governo. O senhor tem alguma outra ideia de descentralização, por exemplo, porque o interior ganhe mais relevo no governo de São Paulo, por exemplo? Eu pretendo separar as secretarias de Estado. Eu acho que as secretarias de Estado deveriam estar separadas da capital. Muitas secretarias poderiam estar deslocadas para alguma região metropolitana. Sei lá, vamos por aqui na região, Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, que é onde eu fui secretário. Uma secretaria grande, poderosa, o 3º maior orçamento do Estado, o 2º maior orçamento do Estado. Essa secretaria sozinha é maior que 14 estados do Brasil. Você vê o tamanho. É 5 vezes o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Por que ela tem que estar lá em São Paulo, na capital? Porque ela não pode estar aqui em São José, em Taubaté, em alguma cidade da região. Isso faz com que o fluxo das pessoas venha para cá. Não tem sentido a gente ficar colocando cada vez mais coisa na capital, entendeu? A gente coloca coisa mais na capital. A agricultura, por exemplo, podia estar, sei lá, em Ribeirão Preto, né? Podia ter cultura, podia ser cultura lá em Campinas, ou cultura em algum outro lugar, enfim, meio ambiente. Por que essas secretarias têm que estar todas na capital, né? Eu acho mais lógico a gente ter elas separadas em lugares regional
regionais e, ao mesmo tempo, com isso, mudando o fluxo das pessoas e permitindo que você tenha desenvolvimento. Porque quando você coloca uma secretaria numa cidade, é evidente que você traz desenvolvimento. O senhor acha que essa descentralização seria uma forma de tornar o Estado menos paquidérmico? Mais ágil? Veja, o que eu acho assim, tem coisas que você, podendo colaborar, por exemplo, as regiões, não é o caso aqui da região do Vale, porque o Vale é uma região muito equilibrada, é uma região poderosa, forte. Mas pensa, por exemplo, Presidente Prudente, é longe, são 6 horas, 7 horas, entendeu? As pessoas se sentem distantes do centro das atenções do Estado, né? O prefeito para sair de lá leva 8 horas de carro para chegar lá. Quer dizer, quando você desloca uma secretaria, você desloca um pouco do poder, um pouco do centro do poder. Você pode manter lá no Palácio dos Bandeirantes um escritório do secretário para despachar uma vez por semana, enfim. Mas a atuação das secretarias nas regiões seria muito útil, eu acho, como forma de desenvolvimento. E as regiões metropolitanas, que são 5 hoje, elas podiam ter autonomia financeira e administrativa. O senhor pensa em aumentar esse número de regiões metropolitanas? Não tem mais muito que aumentar do ponto de vista das regiões do interior, mas tem que mexer na região da capital. A capital hoje é uma região metropolitana só. E não tem sentido, a capital é tão forte que ela envolve ABC, Osasco, Guarulhos, Cotia, tem ambientes diferentes no mesmo espaço físico. O certo é ter uma região no ABC, uma da região de Guarulhos, uma da região de Osasco, uma da região, enfim, de Cotia, são ambientes diferentes, né? Podia ter gestões diferentes. Subdivisões. Né? Eu ia perguntar exatamente isso. Essas mudanças administrativas, dá tempo de fazer até o final do governo ou precisa de um outro mandato? Precisa de outro mandato, porque depende de lei. O que depende de lei tem que ser aprovado na Assembleia. Portanto, era impossível tentar fazer nesse período aqui, né? A gente não... Eu assumi faz 60 dias. Então, em 60 dias, para você ter uma ideia, o presidente Lula foi preso no dia seguinte do que eu assumi. Passei um dia inteiro tenso lá com aquela história das pessoas me batendo na rádio, querendo que eu fosse lá prender o Lula. Cadê a polícia militar para prender o Lula? Governador Banana, tal. Mas que não tem nada a ver com o Lula. O assunto era federal, ele era preso federal. Quem tinha que prender era a Polícia Federal. A gente colaborou, mandou helicóptero, enfim, 6 da tarde ele foi embora, foi preso. No domingo, eu pensei que fosse fazer uma coisa tranquila, resolvi entregar a taça para o campeão paulista, que era Palmeiras e Corinthians, dentro do Allianz Parque, e o Palmeiras tinha ganho de 1-0, então pensei comigo, eu sou santista, né? Mas eu pensei comigo, vai ser moleza, vou entregar a taça para o Palmeiras. Cheguei lá, o Corinthians ganhou de 1-0, né? Foi uma tensão enorme e tal. De lá para cá, caiu um prédio com fogo no incêndio no centro de São Paulo, teve uma rebelião no presídio, caiu um avião em Ubatuba, agora a greve dos caminhoneiros, né? Uma greve de 11 dias, que o Brasil inteiro parou, as pessoas perplexas com a agressividade das pessoas, governantes frouxos, presidente sem respeito, ninguém dá bola, quer dizer, as coisas acontecendo na rua e ninguém sabendo o que fazer. Na greve dos caminhoneiros, o senhor tomou uma medida de força dentro do Estado que foi uma medida efetiva. Chamou a turma para conversar. Claro. Veja, São Paulo não tem vocação para ser conduzido. São Paulo conduz. É da índole do paulista conduzir. Foi assim em 500 anos. Nós fizemos isso várias vezes já no Brasil. Nós conduzimos para a independência, nós conduzimos para a República, nós conduzimos cada passo importante do Brasil foi dado a partir de São Paulo. Quando eu vi na sexta-feira, depois de terem feito um acordo em Brasília, e os meninos continuavam parados pelos trânsitos aqui, começou a quebra-quebra, bate-bate, invasão em supermercado, tocar fogo em coisa, quebraram um trilho de trem. Nós estávamos provocando uma guerra civil. Mais 2 dias nós teríamos guerra civil. As pessoas pensam que guerra civil não acontece, acontece. Tem muitos países no mundo que estão em guerra civil hoje. A gente pensa que bota lá um técnico, o tal gestor, bota para gerenciar a Petrobras, o sujeito recebe o aumento do preço do diesel em dólar, repassa em dólar. Quer dizer, só esqueceram de falar para ele que nós estamos vivendo no Brasil, as pessoas não ganham em dólar. Então aumentou o preço do combustível 5 vezes, 4 vezes numa semana. O rapaz pegava um frete fixo, quando ele ia com frete no caminho, aumentava o valor do combustível 3, 4 vezes. Em cada posto que ele parava. Enfim, essa é a lógica de quem acha que é possível fazer essas coisas através da técnica apenas, do número, a coisa da média, do número. Veja, as pessoas... Tem que ter política. Tem que ter a boa política, tem que ter a sensibilidade social de perceber que cada caso é um caso. Você não tem como repassar um aumento de dólar todo dia no preço do combustível, não tem. Nós vamos falar um pouco mais de política depois do intervalo. Primeira parada no Band Entrevista. A gente volta em instantes com o governador de São Paulo, Márcio França.